Provérbios capítulo 4, versículo 23, apenas um versículo para nós nessa noite. Provérbios 4, apenas o versículo 23. Todos nós encontramos? Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Vamos ler juntos? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Vamos orar mais uma vez? Peça para Deus falar o seu coração. Peça para Deus falar. Ó Deus, fala conosco, Senhor. Fala o nosso coração nessa noite. Eu dependo totalmente do Senhor, Deus. Sem atuação, nós vamos sair daqui com mais conhecimento, né? Mas nós queremos experimentar transformação de vida. Queremos que o nosso coração seja tocado pela Tua palavra nessa noite. Pedimos ao Senhor que a Tua palavra, que Teu Evangelho, que é o poder do Senhor, que é a dinamite do Senhor, possa estourar a dureza do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos do Senhor. Fala conosco, no nome e para a glória de Jesus, amém. Até onde eu li, irmãos, o coração é um órgão oco, de tecido muscular, com a função de bombear o sangue de forma que circule por todo o sistema vascular sanguíneo através de sucessivos movimentos de contração. É um órgão muscular que tem a função de bombear o sangue por todo o nosso corpo. O órgão chamado coração é tão importante que, se o cérebro parar de funcionar, que é chamada a falência do cérebro, uma pessoa é declarada clinicamente morta, embora outros órgãos possam continuar funcionando com a ajuda de aparelhos. Mas se o coração parar, nada mais funciona. Mas não é sobre esse órgão que eu queria falar com vocês nessa noite. Eu queria falar sobre o coração, que a Bíblia fala que nós precisamos guardar o nosso coração. Antes de falar desse texto, eu queria falar com os irmãos sobre o livro de Provérbios, porque eu queria encorajar a igreja a ler o livro de Provérbios. Quem aqui já leu o livro de Provérbios todo? Bom número. É um livro muito especial. Algumas coisas nós precisamos entender quando nós lemos o livro de Provérbios. O Provérbios não é um livro de profecia, não é como o livro do profeta Isaías. O livro de Provérbios é o registro dos sábios de Israel, nos ensinando princípios de como viver, sabedoria. Por que eu digo isso? Porque nós não podemos pegar o livro de Provérbios e falar assim, ó, se o texto está dizendo isso, então se eu fizer isso vai acontecer. Não, nós temos que tomar um cuidado. Essa é uma literatura diferente, princípios de sabedoria, de como se relacionar. No livro de Provérbios tem um versículo que diz assim: responda o tolo segundo a sua tolice. O versículo seguinte diz assim: não responda o tolo segundo a sua tolice. O que isso quer nos ensinar? Que há momentos que você tem que responder o tolo, há momentos que você não tem que dar resposta para o tolo. Então é um livro de princípios, e nós precisamos entender isso quando nós lemos o livro de Provérbios. Aquele texto que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Não tem esse texto? Aí nós falamos assim: e aí, Deus desviou, a promessa do Senhor caiu por terra? Não, porque não é uma promessa. Nós precisamos entender isso. O que esse texto quer dizer? Um judeu ensinado desde criança no judaísmo dificilmente se tornaria, por exemplo, um filisteu. Esse texto não está falando de salvação. Não está falando de salvação. Porque se ele estiver falando de salvação, essa promessa cai por terra, muitas vezes. Quantas crianças que nós ensinamos no caminho do Senhor e ela se desvia quando está velha? Percebe? Por que nós precisamos entender o livro de Provérbios? Para não usar um texto e dizer assim: Senhor, não estou entendendo nada.
Esse livro é um livro de princípios, de como se relacionar, de como viver, de como aprender a sabedoria. Pois bem, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, o que é o coração do homem? Aliás, eu quero fazer uma pergunta antes. Como está o seu coração nessa noite? Como está o seu coração? Na cultura hebraica, o coração é o centro da nossa personalidade. O coração naquela cultura é aquilo que nós pensamos, o que nós sentimos, a nossa vontade, as nossas emoções, tudo isso vem do nosso coração. A Bíblia fala que o nosso coração sente, o nosso coração reflete, o nosso coração faz planos. Provérbios diz isso: o coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, quando nós entendemos que o coração é a fonte da nossa emoção, do nosso intelecto, da nossa moral, a Bíblia vai dizer: guarda o coração. Sobre todas as coisas, guarda o seu coração. Mas a pergunta que eu faço aos irmãos é: o coração é puro? Uma criança nasce com um coração puro? Aí pega pesado, né? Como é que funciona isso? A primeira vez que a palavra coração aparece na Bíblia é muito interessante, que ela aparece antes do dilúvio, antes daquele momento que Deus manda um juízo sobre a terra, e Deus diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Numa outra versão diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos seus pensamentos era sempre somente para o mal. É o que Deus diz, aquele que conhece o nosso coração. Um dia Jesus foi questionado por comer sem lavar as mãos. Vocês conhecem esse texto? Em Israel havia uma cerimônia, você tinha que passar por uma cerimônia antes de se alimentar. Jesus não participou daquela cerimônia. Não quer dizer que Jesus comeu de mãos sujas, não é isto. Mas Jesus não participou daquela cerimônia criada por eles. E aí se escandalizaram com Cristo: só come sem lavar as mãos? E a resposta de Jesus é impressionante. Jesus vira para aquelas pessoas e fala assim: olha, não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai, porque vem de onde? Vem do coração. E aí Jesus vai dizer o seguinte: porque do coração é que procedem os maus desígnios, é do coração que procedem os homicídios, o adultério, a prostituição, o furto, o falso testemunho, as blasfêmias, vem do coração. O comer sem lavar as mãos, Jesus disse, não contamina o homem, mas o que contamina o homem, irmãos, é aquilo que vem do coração. Pastor Heber Campos diz o seguinte: o coração é a sede do pecado. O problema é a sede, é onde processa todas as coisas, e essa sede foi contaminada pelo pecado. E nós não podemos desconsiderar isso, irmãos. Às vezes nós falamos assim: Deus conhece o meu coração, não falamos assim? E o pior é que Deus conhece mesmo. Isso era para provocar em nós um temor, porque às vezes nós queremos usar essa palavra para justificar as nossas atitudes. Às vezes o que nós queremos dizer é o seguinte: vocês sabem da sinceridade do meu coração. Mas quando nós falamos Deus conhece o nosso coração, é o que Jesus disse aqui para nós: o coração é que procede os maus desígnios, o adultério, o roubo, o furto. Essas coisas vêm do nosso coração. Nós maquinamos isso e depois praticamos. A coisa processa aqui dentro. Depois de tudo processado, o pecado é consumado. E é por isso que a Bíblia vai dizer: de todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração.
Quando o pecado entrou no mundo, irmãos, através daquele casal, a fonte foi contaminada. É por isso que a criança, você não precisa ensinar ela a mentir. Você não precisa ensinar a criança egoísmo. Algum pai ensinou a criança egoísmo? A criança, uma das primeiras palavras que ela aprende a falar é meu. Não é isso? A criança sabe fazer chantagem. Você ensinou ela a fazer chantagem? A fonte foi contaminada por causa do pecado. E se a fonte foi contaminada, as consequências são inevitáveis. As nossas emoções, elas são contaminadas, irmãos, pelo pecado. As nossas escolhas são contaminadas, porque o coração, a fonte, o nosso intelecto, o nosso sentimento, os nossos sentimentos foram contaminados por causa do pecado. E para Jesus, quando questionado sobre isso, ele fala que há uma ligação direta entre aquilo que eu falo, porque vem do coração. Jesus diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Para Jesus essas coisas estão ligadas. O pastor John Stott, ele diz o seguinte: o coração do problema é o problema do coração. Porque às vezes nós achamos que o problema é outro. Alguém já disse que não adianta você tirar, eu vou usar um exemplo aqui, uma prostituta do prostíbulo, se a prostituição não foi tirada de dentro dela, se o coração do problema não for mudado. Não adianta você tirar um viciado do meio das drogas, se a droga não foi tirada de dentro dele. A fonte precisa ser tocada, ela precisa ser trocada, na verdade. Por isso que John Stott vai dizer que o problema, o coração do problema é o problema do coração, irmão. Se nós não podemos disfarçar isso, é preciso mexer lá dentro, onde processa as nossas emoções. João Calvino diz assim: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Idolatria não é só quando você se prostra diante de uma imagem. O nosso coração cria ídolos. O nosso coração, ele pratica idolatria. Quando você lê os 10 mandamentos e Deus vai falar para o povo dele: olha, cuidado com a idolatria. Por que um povo que Deus tirou da idolatria, ele continua falando para ele? Em 1 João vai falar: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Os ídolos que nós criamos no nosso coração, e que às vezes são coisas boas que nós idolatramos. Família, por exemplo. A família pode se tornar um ídolo na nossa vida. É por isso que Jesus pega pesado quando ele fala assim: aquele que amar mais mãe, filho, irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Mas isso se processa onde? Aqui dentro, no centro, onde processa todas as nossas emoções. Charles Spurgeon diz o seguinte: se Deus tirasse o diabo do mundo, ainda assim eu teria um inimigo, o meu próprio coração. Nós não podemos viver sem entender isso. Não podemos. Que o nosso coração, como diz o profeta Jeremias, é enganoso, desesperadamente corrupto. O nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. E Jeremias fala assim: quem o conhecerá? Aí Deus responde: eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. O nosso coração é enganoso, irmãos, desesperadamente corrupto. É por isso que eu e você precisamos tomar muito cuidado com o nosso coração, desconfiar dele. Porque às vezes nós fazemos escolhas baseadas naquilo que nós estamos sentindo. É um perigo danado, porque o nosso coração nos engana. O nosso coração nos engana. Quem se lembra aqui do The Voice Brasil, quando o Daniel participava, não o Daniel nosso, mas o cantor Daniel, eu me lembro que na hora de escolher alguém, ele falava: não, eu vou escolher de acordo com o meu coração.
Essa era a avaliação que ele fazia, lembra disso? Queridos, precisamos tomar um cuidado muito grande com esse coração que é enganoso. Certa vez eu estava conversando com uma jovem que estava namorando, mas aquele namoro não tinha como dar certo, era um namoro totalmente errado, e ela falou para mim assim: ô Bruno, mas eu já pedi a Deus para tirar do meu coração, mas Deus não tira, então é porque é da vontade de Deus. Falei: é mesmo? Você quer que Deus tire mesmo? Quer nada. Irmãos, esse coraçãozinho, ele é enganoso, engana mesmo. E eu não estou falando aqui contra a sinceridade, não é isso. Precisamos ser sinceros, sim. Aliás, a sinceridade às vezes está desvinculada da verdade. Temos que tomar um cuidado com isso. Nem sempre a nossa sinceridade está certa. Eu posso ir na rodoviária, sinceramente entrar no ônibus para Bom Jesus achando que eu estou indo para a Natividade, e na minha sinceridade nunca chegar no destino que eu deveria chegar. A minha sinceridade precisa estar apoiada na verdade. É por isso que Jesus diz que nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Sinceridade, não basta só Deus, eu estou aqui sinceramente, mas eu estou aqui diante de um ídolo adorando o Senhor. Não, Deus fala: não é assim que eu quero sinceridade, mas eu quero verdade, aquilo que Deus revelou. Percebe? Então, irmãos, o nosso coração, que nós lemos aqui em Provérbios, ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. É dele que procede o homicídio, o furto, o adultério, vem do nosso coração. Então nós precisamos desconfiar do nosso coração. É interessante que quando o profeta Samuel foi na casa do pai de Davi para escolher Davi, e lá chamou os filhos do pai de Davi, e o profeta olhou para um dos irmãos de Davi, um homem chamado Eliabe, um homem alto, bonito, falou: um rei tem que ser assim, bonitão, grandão. E aí ele disse assim: certamente esse é o ungido do Senhor. E Deus fala ao seu coração, olha o que Deus fala: não atentas para a aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu conheço o coração. Deus não fica impressionado, Ele conhece o nosso coração. E Davi, irmãos, é alguém que, apesar dos seus erros, as orações de Davi é muito interessante, porque Davi ora pedindo a Deus que toque na fonte. No Salmo 139, os 2 últimos versículos, Davi orou assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Mexe na fonte, Senhor, mexe lá dentro, vê se há em mim algum caminho mau, prova-me e conhece os meus pensamentos, e guia-me para os caminhos eternos. No Salmo 51, olha o pedido que ele faz: cria em mim, ó Deus, um coração o quê? Puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi entendia que a mudança tinha que ser de dentro para fora. Tem que mexer lá dentro, tem que mexer na fonte, porque senão mudanças não acontecem, irmãos, não acontecem. Jesus disse assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Palavras duras do Senhor Jesus. Ele tira isso do Antigo Testamento, quando Deus disse isso através dos profetas, que havia um povo que adorava Ele com os lábios, cantava bonito, mas o coração estava longe dEle. Queridos irmãos, não adianta você colocar uma roupa de crente numa pessoa, não adianta você ensinar o linguajar dos crentes, se o coração está longe do Senhor. Porque botar uma roupa de crente é fácil, falar como os crentes falam é fácil, mas às vezes o coração está longe, o coração está desconectado, o coração não foi tocado, não foi trocado o coração. É por isso que a mudança tem que acontecer de dentro para fora. Pode uma fonte de água amarga gerar água doce? Não tem como.
Não funciona. E Jesus pega pesado dizendo: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E somente, irmãos, a palavra de Deus é poderosa para revelar o nosso coração. Somente a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. A palavra de Deus tem esse poder de revelar o nosso coração. O nosso coração é revelado diante da verdade da lei do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar contas. A palavra de Deus mostra aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Não tem como ler a palavra de Deus e dizer o seguinte: você quer saber uma coisa? Eu estou bem para danar. Mentira. Quando nós lemos a palavra de Deus com sinceridade, nós vamos perceber: Deus, tenha misericórdia de mim. Na nossa vigília nós tivemos um momento tão especial essa semana, quando lemos a palavra de Deus e lemos as virtudes que nós devemos ter, e os irmãos falando só a misericórdia de Deus mesmo, porque ela mostra, irmãos, ela mostra como está o nosso coração. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar à igreja de Corinto, onde havia uma confusão sobre os dons, e eles estavam invertendo os dons, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, prioridade, profecia. Por que, Paulo, profecia? Ele diz o seguinte: quando alguém prega a palavra com fidelidade, entra alguém na igreja, olha que especial isso, e diz assim: olha, tornando-se manifestos os segredos do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus de fato está no meio de vós. Quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, entra alguém, os segredos do coração daquela pessoa é revelado, irmãos. Quem é pregador já teve esse privilégio muitas vezes, eu já tive, de chegar na porta da igreja, alguém chegar para mim e falar assim: quem contou a minha vida para você? Eu falei: não, ninguém me contou. Mas é porque a palavra de Deus revela os segredos dos nossos corações. Eu não conheço a vida de todos aqui. Vocês acham que eu fico preparando um sermão assim: bom, Dona Rosa está fazendo isso, o Luca está fazendo isso, o Zé Donato está fazendo... Não, de maneira nenhuma. Esse é o poder da palavra de Deus, de revelar o nosso coração, como está o nosso coração, e aquilo que precisa ser mudado. Eu volto a perguntar a você: como está o seu coração nessa noite? Como você entrou aqui? Como você saiu de casa? Seu coração está atribulado, angustiado, ansioso, duro? Deixa eu ler uma promessa de Deus para você: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Deus, que é o médico dos médicos, Ele faz um transplante especial. Ele tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração disposto a obedecer. Quem sabe nessa noite você precisa pedir a Jesus esse transplante? Quem sabe? Quem sabe nessa noite você entendeu: Deus, eu preciso é que o Senhor troque o meu coração. Me dê esse coração de carne, esse coração novo, esse coração inclinado ao Senhor, esse coração que já conhece os seus estatutos. Muda a minha fonte. Só você e Deus sabe se a sua necessidade nessa noite é essa. Mudança de coração.
A Bíblia diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa a respeito da salvação. Você acredita no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se no seu coração você acredita, você é salvo. É com a boca agora você confessa. Você fala publicamente que Jesus é o seu Senhor. Mas é preciso acreditar com o coração, lá na fonte, onde processa as nossas emoções, a nossa vontade. Precisa lá dentro crer que Jesus Cristo não ficou naquele túmulo, está à direita de Deus intercedendo por nós. E só você e Deus sabe se você crê de todo o seu coração. A segunda aplicação que eu queria fazer, irmãos, é: para guardar o nosso coração, nós precisamos tomar cuidado. Cuidado com os nossos olhos. Os nossos olhos. Aquilo que nós vemos. Onde nós colocamos os nossos olhos. Onde nós paramos o nosso olhar. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que ouvimos. Aquilo que nós paramos para dar atenção. Precisamos tomar cuidado com o nosso nariz. Você fala, nariz, Bruno? Não, nariz sim, o cheiro é uma coisa danada. Muitos são atraídos pelo cheiro. Muitos. É preciso tomar cuidado com o nariz. É preciso tomar cuidado com a boca. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós comemos, até aquele beijo no rosto. Precisamos tomar cuidado com as mãos, aquilo que nós apalpamos. É algo perigoso também. Com os nossos pés, por onde nós andamos. É aquele antigo corinho, né? Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, mãozinha. Como é que é o refrão? O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado. Cuidado. Mas ao mesmo tempo, irmãos, não podemos esquecer que o nosso olhar, que o nosso ouvir, que o nosso falar é influenciado por um coração desesperadamente corrupto. Não esqueça que o problema está na fonte. Não esqueça disso. Mas ao mesmo tempo nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós olhamos, com aquilo que nós cheiramos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós falamos, por onde nós andamos, por onde nós apalpamos. Precisamos tomar cuidado com isso. Por último, irmãos, não siga o seu coração. Parece difícil dizer isso, né? Estranho, né? O mundo inteiro fala, siga o seu coração, faz o que o seu coração quiser. Eu quero dizer para você, não seguir o seu coração, siga Cristo. Siga o que Cristo revelou na sua palavra. Faça o que a palavra de Deus mandar, não o que o seu coração pede. Porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração, ele tem uma tendência a endurecer. Jesus, ele falou sobre isso. Jesus falou que a raiz dos conflitos familiares não é a falta de dinheiro, não é a incompatibilidade, mas é dureza de coração. Jesus é demais. Ele vai na raiz e coloca o dedo. Ele falou assim, o problema do problema de relacionamento só tem um, e para Jesus é um. E qual é o problema, Jesus? Dureza de coração. Esse é o grande problema. E o nosso coração tem a tendência a endurecer, irmãos. Mesmo quando nós recebemos um coração novo, um coração de carne, a tendência desse coração é endurecer. Por isso que a palavra de Deus nos exorta, hoje se ouvires a tua voz, não endureçais o vosso coração.
E é por isso que constantemente nós precisamos ouvir a voz de Jesus Cristo. Precisamos constantemente ouvir o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. É o Evangelho que vai bombardear o nosso coração, para que o nosso coração não endureça. E a palavra poder, quando a Bíblia diz Evangelho, poder de Deus, é dinamite para amolecer o nosso coração, que tem a tendência de endurecer. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Eu queria que você saísse daqui nessa noite pedindo para Deus tocar o seu coração. Essa mensagem, confesso que falou muito comigo antes de pregar aos irmãos. Mas eu tenho pedido a Deus, Deus, se o Senhor não tocar aqui dentro, eu vou só passar informação. Só vou passar informação para os meus irmãos. Eu gostaria que a gente passasse um período orando, irmãos, pedindo a Deus, Deus, visita o meu coração nessa noite. Visita o meu coração. Que teu Espírito possa tocar no mais profundo do meu ser. Vamos fazer isso? Vamos ter um momento de oração?